A paz do Senhor, queridos irmãos, parece heresia, mas não é. Parece mentira, mas não é. Eu venho te dizer algo que muda a tua jornada, que muda a tua história, que vai te fazer me ver como um escandaloso, como alguém revolucionário. Mas eu estou aqui para te dizer que a salvação não é pela graça. A salvação não é pela graça, não. A graça é um favor imerecido. Alguém que não merece. Isso busca-se depois da condenação, depois do homem cometer lá no jardim do Éden, depois do homem negar ou desobedecer a palavra de Deus, aí entrou a condenação à morte, aí viveu na maldição, na condenação, aí o homem tinha que ser morto, mas a sua descendência também seria morta, mas Deus, com sua graça, essa é a graça que mandou seu Filho unigênito ao mundo, para salvar o mundo, para dar acesso à salvação, isso é a graça, acesso. A graça é o acesso de voltar até o Pai. A graça não é o que dizem por aí. Porque ele está dizendo, não é pelas obras, não é pelas nossas obras que nós temos feito. A graça é porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. E quando o Filho morre, tudo se consome, tudo está escrito, está consumado. Então ali a graça veio, o acesso para voltar até o Pai, aí chegou. Agora nós temos que voltar até o Pai, podemos ir até o Pai, podemos ser salvos pela graça. A graça é que é aquela que nos deu acesso, mas o acesso, o preço, para ser salvo tem um preço. Esse preço chama-se conversão. Conversão a quem? A quem? A graça. Conversão à graça. Sermos conforme o Filho foi. Amar os nossos inimigos, isso é a orientação do Filho, ele que trouxe a graça. Mateus 5, capítulo 44, isso é. Temos que amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Se alguém nos deixar para o lado direito, vir o lado esquerdo. Isso é o preço da salvação. A graça, não ser igual ao mundo. A graça que Jesus fez nos ser graça também na vida dos outros. Em Apocalipse está nos dizer, Apocalipse no último dia, João foi arrebatado no último dia para lhe fazer entender o que vai acontecer. Porque nós não estávamos a entender. Arabaxê, aramahai, assai. Nós não estávamos a entender o que está se passando. Qual é o que lhe leva à salvação? Quando te prego a salvação e pela graça, não é que devemos andar conforme nós queremos. É pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Temos que seguir as suas pisaduras. Isso é a graça. Você deve ser graça na vida do teu irmão, do teu próximo. Por isso Jesus disse, a nossa luta não é contra a carne. Isso a palavra declara que a nossa luta não é contra a carne, é contra potestades, é contra espírito. O teu irmão está possesso. Todo mundo que não tem Jesus está possesso por um espírito maligno que precisa de libertação. Por isso ele deu poder e autoridade aos seus discípulos para libertarem. Então Apocalipse está dizendo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 diz, vi também os mortos, os arrebatamentos de João, os grandes e os pequenos, nós mortos, está falando todos que morreram, os pequenos, diante do trono, diante de Deus, diante do Filho, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. A graça é o acesso. Mas a salvação é segundo as nossas obras. Então temos que ter cuidado, porque ele fala que existe um livro que está a ser escrito. Havia livros. Tem um livro lá que está a ser escrito. Tudo que nós temos feito, as nossas obras é que vão nos condenar no último dia. Se nós não nos convertermos, se não andarmos segundo a palavra de Deus, vamos ser julgados e condenados através das nossas obras. Então nós não temos que julgar ninguém. Não somos juiz de ninguém. Conforme a mulher adúltera estava a ser acusada. Deus ensinou que nós não temos que julgar ninguém. O julgamento é Ele quem julga. O juiz é Ele. Ele veio como amor, mas virá como leão. Ele veio com a paz. Com a paz, muito amor, virá com justiça. Cada um será julgado segundo as suas obras. Não viva mais conforme estás a viver. Não fala mais conforme estás a falar.
Cada um será julgado segundo as suas obras. A graça é o favor imerecido que foi feito, está consumado. E todos aqueles que aceitarem serão salvos. Que aceitarem o quê? Viver segundo a graça, viver segundo os mandamentos de Deus. Então recebe essa palavra que é forte. Se você meditar nela, ela vai ser como uma fonte de águas vivas jorrando em ti. Então temos que aceitar, porque Jesus falou: serão levados, serão, seremos, somos como ovelhas no meio de lobos. Nós somos levados a julgamentos, mas não ficam preocupados que, à vez de falar, ele quem disse. Então, nós seremos julgados, seremos condenados, mas nós temos que ser graça como Jesus morreu, temos que morrer como ele morreu. Ele é crucificado, nós vamos ser crucificados. Crucificação é humilhação, vão nos humilhar, mas isso nos levará a bom porto. Então, cada um viva segundo a palavra de Deus, porque seremos julgados segundo as nossas obras e seremos salvos segundo as nossas obras. Que a paz seja contigo. Em nome de Jesus.